Cara, é o seguinte, os homens são brabo e a gente tem muito, mas muita coisa para aprender com essa galera, viu? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar aí o conteúdo, fazer tudo aquilo que ele já sabe. Olha só, faz um tempo que eu queria falar do Podpah. Mas aí não precisa falar do sucesso que os caras estão fazendo, não precisa falar do fenômeno que hoje é o Podpah em termos de audiência, de repercussão, do nível dos convidados. O que eu queria focar é a relação deles com jogadores de futebol. E aí, também não é só o Podpah, mas principalmente o Podpah, o Flow agora criou o Flow Esporte Clube, que tem como meta também olhar muito para o mundo da bola. E aí, óbvio, jogadores e ex-jogadores são prioridade ali como convidados, mas especialmente o Podpah tem conseguido fazer algo, cara, que é muito louco, assim, que é tirar os jogadores da sua zona de proteção, né, da sua zona da sua casca, que muitas vezes pautou a relação imprensa e jogadores de futebol. E aí você vai falar, mas antigamente a galera fazia entrevista no vestiário, antigamente a galera tinha uma abertura muito maior, os jogadores tinham muito menos filtro. É verdade. Tudo isso é verdade. Só que o mundo foi mudando, a repercussão dos caras foi aumentando, rede social, direito de imagem, mais cobertura, mais repercussão, mais polêmica, várias questões foram envolvendo as falas de jogadores de futebol e os caras foram percebendo que perdiam patrocínio, que dificultava a renovação de contrato, muitas vezes algumas entrevistas e tal. Então, assim, no fundo, os jogadores viram que muitas vezes falar com a imprensa, conversar com a imprensa, era prejudicial ou enfim, tinha mais contras do que prós. E aí essa relação foi mudando. Os clubes também foram blindando os seus jogadores, foram criando as assessorias, foram, enquanto instituição, protegendo o seu produto. E até aí está tudo certo na relação profissional da coisa, né? Você sabe que muitas vezes o jogador falando num ambiente não controlado, né, ele pode falar coisas que a instituição pode não gostar, que pode prejudicar o próprio jogador, enfim. E cabe à imprensa fazer o papel dela, fazer as perguntas que convém fazer, ser o porta-voz, né? Muitas vezes do público com o jogador e fazer essa ponte, porque a imprensa nada mais é do que isso, né? A gente está ali, quando faz uma entrevista, eu não estou fazendo a pergunta para mim, né? A pergunta é um fio condutor de uma ligação entre o jogador e o público. O jornalismo é uma ponte entre esses dois extremos, né? Entre o público final e a fonte, ou a notícia, enfim, por aí vai. Mas essa relação foi ficando difícil. Hoje você tem, eu não tenho problema com nenhum jogador, por exemplo, mas também não tenho amizade com nenhum, assim, uma liberdade de bater um papo como os moleques do Podpah têm conseguido fazer, né? Então o Igão e o Mítico, acho que o que eles fazem mais importante ali primeiro que é uma conversa, não se coloca como uma entrevista. E aí é uma conversa que normalmente tem 1h30, 2 horas, às vezes até mais. E aí dentro de uma conversa de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, vai sair muita coisa, é muito rico de pauta ali, né? Porque é uma conversa e o jogador vai se desarmando, vai conversando e vai soltando coisas que talvez se ele fosse perguntado diretamente, ele, opa, peraí e tal, mas ali ele está ressignificando o que é pergunta, o que é uma entrevista, porque vira um papo que, óbvio, ele é o ponto principal ali, mas que do outro lado tem dois moleques que também contam as histórias dele, que dão exemplos e tal, e outra, não tem o filtro do especialista. Muitas vezes, se eu fosse entrevistar o Gabigol, ou o Vitor Sérgio, ou o Mauro, ou qualquer outro, talvez a gente já viva tanto isso, já está com o olhar tão viciado, que as nossas perguntas elas já vêm carregadas de um monte de coisa que a gente já viveu, que a gente já sabe, que a gente supõe que as pessoas do outro lado também saibam. E aí a gente pula várias etapas. E aí, às vezes, faz uma pergunta que, beleza, tem uma resposta muito boa, ou mais ou menos e tal, mas que pode ser que comunique pouco com o público final. E o Podpah se propõe a ser, né, e o Igão e o Mítico já falaram disso várias vezes, assim, uma voz, muitas vezes, da quebrada, né? Falando de quebrada para quebrada e tal. E vários jogadores vêm dessa realidade. Então, eles estão no ambiente deles, eles estão num ambiente confortável, eles estão num ambiente em que eles se sentem parte, não como se estivessem numa inquisição, né?
E aí vem muitas vezes perguntas, por exemplo, uma pergunta que eu talvez nunca pensasse em fazer, porque parece algo óbvio para mim, mas não é para a maioria das pessoas. É a origem da comemoração do Gabigol, que virou marca, que virou tatuagem, que virou símbolo, que virou uma porrada de coisa. No meio da conversa, isso vem, e aí, putz, vem uma puta história por trás e tal, né? A relação com os jogadores, que é a maior curiosidade. Então é como se fosse a maioria da audiência tirando suas dúvidas em cima de um cara que tem tanta coisa para falar, no caso o Gabigol, mas isso vale para o Neto, isso já valeu para vários outros que já foram ali e outros que ainda vão. Então eles hoje, o fenômeno é tão grande que tem jogador que faz questão de ir, que pede para ir, ou que às vezes até ignora a sua assessoria e fala, não, eu vou porque eu quero ir. O Gabigol foi um cara que foi, porque fez muita questão de ir. Então assim, os moleques chegaram no nível que o entrevistado faz questão de ir lá, né? E a minha geração, por exemplo, cresceu vendo o Jô. Né? O Jô era um cara que todo mundo queria ir no Jô, assim, era você chancelar uma grife, né? Putz, eu fui no Jô. E o Jô tinha ali um papo e tal, era um papo mais curtinho e tudo, mas ele arrancava muita coisa legal dos entrevistados, era outra proposta e tal também, mas muitas vezes uma conversa de um nível que o próprio Jô já era um filtro tão rebuscado que tinha certas entrevistas ali que não chegava, porque, cara, eu não sei do que ele está falando, entendeu? E aí acho que nesse ponto o Podpah e vários outros podcasts que são transmitidos no YouTube, eles são revolucionários porque é a audiência tendo um representante ali, de fato, e fazendo as perguntas ou no meio do papo, falando coisas que, putz, cara, eu falaria isso com esse cara. Eu perguntaria exatamente isso aí. Ou, tipo, eu queria tirar essa dúvida. E às vezes a pergunta mais boba que você acha é a que vai render a resposta mais legal. Porque, óbvio, isso não tem feito os moleques tirarem assuntos polêmicos da pauta, né? Com o Gabigol, por exemplo, eles falaram da história do cassino, do Alexandre Frota achando o Gabigol embaixo da mesa e tal. E de novo, isso vale até pra gente, tá? Quando a gente recebe um entrevistado num programa e tal, não cabe ali, não é um julgamento. Então não posso também ficar, mas será que é isso mesmo? Não sei o quê, e confrontar o cara até chegar num nível de desconforto. É óbvio que existem entrevistas e entrevistas. Tem situações e respostas tão absurdas e malucas que você ali do outro lado precisa. Putz, não, mas é isso mesmo? E isso aqui, e tal. E também depende da área, né? O cara não está ali como um criminoso, ele não está ali como um cara que está sendo acusado de nada, ele está ali como um jogador de futebol, que pode ou não estar envolvido numa polêmica recente. Assim, o Gabigol, por acaso, tem a parada do cassino que foi tocada ali e tal. Mas é algo também que serve para a gente, enquanto jornalista, fazer uma reflexão, porque a gente não está ali, não é para criar um debate, né? Não é para criar um confronto, é para ser uma conversa. E uma conversa que produza. E acho que os moleques têm produzido muita pauta. E assim, é muito rico. O papo com o Gabigol, com o Neto, assim, com muita gente. Porque, de novo, você vai tirando e quebrando barreiras para deixar o entrevistado, o convidado, no caso, numa situação confortável de, cara, putz, eu tô a fim de falar. E no Podpah a gente escuta semanalmente alguém falando, putz, nunca falei sobre isso, mas vou falar agora. Pá, porque talvez ninguém nunca tenha perguntado direito, ou ninguém nunca tenha preparado o cara de um jeito para que ele se sentisse à vontade para falar. E os moleques estão fazendo. Então, assim, acho que a comunicação está passando por várias revoluções aí. Tem gente que fala de crise, disso, daquilo, mas, assim, é um nível e um número de produções tão grande que vai ter coisa muito ruim e vai ter coisa muito boa. Mas nunca teve tanta coisa boa. Cabe a você filtrar e procurar. Acho que os moleques do Podpah dão a letra aí. E outras vezes basta uma chance, né? Basta uma oportunidade e tal. Eu lembro de já ter falado com o Igão algumas vezes, logo no começo dele, pô, como é que tá achando das perguntas? Tá legal e tal. Eu falei, irmão, tá do caralho, assim, é isso, assim, você não tem que se moldar ao jeito que fulano faz. É claro que hoje, provavelmente o Igão entrevista muito melhor do que há 10 meses atrás, há 8 meses atrás, há tanto tempo atrás, porque ele vai se sentindo mais confiante, mais confortável, ele vai sacando as deixas que o entrevistado dá para encaixar uma outra pergunta. Muitas vezes você está com uma dúvida ali, mas não é o momento de botar. Então, são coisas que o cara vai pegando no dia a dia. E eles vão ficando mais relevantes e mais importantes. E óbvio que hoje eles já olham no olho com vários convidados. Né? Os caras não estão ali fazendo favor para ninguém.
Eles estão ali porque eles são um puta canhão de comunicação e quem vai lá vai porque está a fim de falar para esse canhão de comunicação. E é um perfil de audiência que, de novo, casa muito com o que eles acreditam. Então, cara, eu acho que é um puta case aí para a gente repensar algumas situações. E, de novo, isso não quer dizer passar pano para entrevistado, isso não quer dizer não fazer investigação quando tem que fazer, estou falando no caso do jornalismo, né? Dar as notícias que tem que dar, que muitas vezes incomodam mesmo. O jornalismo combativo precisa continuar existindo, mas você tem espaço para tudo dentro da comunicação, né? E acho que eles estão ocupando um lugar muito, muito, muito foda aí. A entrevista com o Gabigol foi muito boa. A com o Neto é maravilhosa, assim, e todas que você imaginar, com os meninos da Libertadores, do Palmeiras, foi espetacular, porque, de novo, tudo se trata de respeito com o convidado e uma forma de comunicar, assim, que ninguém que senta ali se sente menor que os caras, né? Existe primeiro um carisma enorme dos dois e uma forma de encaixar as perguntas, de falar, que, bicho, vai deixando tudo muito fluido, muito, muito natural e tal. Isso é muito difícil de acontecer. Então, desfrutem. E tomara que o Podpah leve cada vez mais jogadores lá, que o Flow também, Esporte Clube Deslanche, leve convidados. Eles são muito grandes, né? O David Jones e o Igor, putz, são caras também com acesso gigantesco. E a gente viu recentemente lá o Ronaldo muito confortável, né? É óbvio que muita coisa, não tendo um especialista ali, pode passar. Mas será que é tão importante assim? Será que não tem uma outra coisa que esses caras tenham para falar que também seja importante para atingir um público que não é só o fã de futebol? Porque tem gente que talvez queira ouvir esses personagens pela história de vida dos caras, não necessariamente só campo e bola, né? Os caras têm uma história absurda, assim, todos esses são casos de sucesso, são biografias muito ricas, né? E os moleques estão sabendo explorar isso muito bem. Então, tá sendo massa de acompanhar e de ver. Beleza? É nóis, tamo junto. Se inscreve aí, por gentileza, viu?